Boa tarde, pessoal. Como eles disseram novamente. Só uma questão assim, quem quiser certificado tem que solicitar que a Darla vai elaborar digital e vai encaminhar para vocês, tá? Mas tem que solicitar. 2, nós estamos gravando e pretendemos colocar no YouTube, na medida do possível. Lá está o Fernando fazendo todo o trabalho e ele prometeu que em breve estará no YouTube. Aí vocês podem reprisar, que nem filme, todo dia, mais uma vez, e verificar. Tá? Bom final de curso para vocês. Hein? Mas que assistam antes de protocolar e revisa de novo. Pessoal, então... Sim. Agora, ao final, a gente vai sistematizar e aí o sindicato passa para todos o link. Tá? Então, a gente começa agora a parte final, né, da tarde e passar a palavra para a Mariana, para a engenheira de Minas, Mariana, que vai, então, abordar o Código RAN 530.13 e aí tirar as dúvidas de vocês em relação... A Mariana, com o auxílio da Sara e dos demais colegas, se tiver necessidade, todo mundo troca, né? Tá, pessoal, então seguimos no mesmo modelo aí de abordagem ao longo das falas, tá bom? Então, boa tarde a todos. Agradecer a presença, né? Sei que foram 2 dias cansativos, então o pessoal já teve que sair. Que bom que ainda o auditório está cheio, que dá para compartilhar a questão agora da lavra de areia em cava, que é o encerramento daí da lavra em si. Então, como a Andréia apresentou, meu nome é Mariana, sou engenheira de Minas, estou na DEMIN desde 2016, junto com a Sara e os demais integrantes ali da DEMIN. E eu vou falar um pouquinho sobre a LPI, LPIAL, LO e renovação de LO para a lavra de areia fora de recurso hídrico, em cava específico. Bom, como vocês viram nas outras apresentações, a LPI e a LPIAL, o formulário, eles são muito semelhantes. Então, de forma que não fique muito repetitivo, eu condensei eles numa mesma apresentação, e se tiver uma especificidade ou outra, eu vou comentando, tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, quanto a um ou outro, ou dúvidas em geral, por favor, levantem a mão, vão perguntando, que eu acho que assim fica mais fluida a apresentação. Bom, como as meninas ontem já apresentaram, os nossos formulários eles começam primeiro com a identificação dos consultores, empreendedor. Gente, é muito importante ter essas informações, tá? Então, às vezes, a gente pega processos que vem o documento protocolado e completamente vazio, tá? Então, é a forma que a gente consegue comunicar o empreendedor, os consultores, quanto à vistoria ou qualquer outra forma de comunicação, seja para reunião, alguma coisa específica, tá? Informações resumidas do processo, como a Daiane ontem falou, ele tem que estar em consonância com a SA-PCA. Tá? Então, no momento que finalizou a SA-PCA, vai lá no formulário, preenche, porque, em seguida, a gente pega informações ou formulários vazios, sem informação nenhuma, ou informações conflitantes. Daí, a gente tem que reiterar para saber o que, de fato, é a informação correta. Para a cava de areia fora de curso hídrico, a gente tem uma especificidade, que isso não se aplica em outros tipos de lavra. Em áreas de inundação, ele não está sujeito a licenciamento ordinário. O licenciamento ele vai ter que ser via EA-RIMA. Então, o trâmite entrar com DETREA e depois a LP de EA-RIMA. Em relação às informações, tá? Tem que ser objetivo. Tá? Às vezes, vem textos, estudos, bibliografias, e, de fato, a informação que a gente precisa, ela não consta. Tá? Então, gente, o que está no TR, se detenham a isso. Tá? Sigam exatamente a listinha do TR, que não tem como não dar certo. E também as meninas ontem já falaram a questão das plantas e shapes.
É importante salientar que os shapes eles têm que vir todos os elementos das plantas, curvas de níveis, pontos de monitoramento, que muitas vezes só vem a delimitação das poligonais, daí carece dessa informação. Agora, partindo para o RCA-PCA. Quanto à descrição geral, tá? O RCA-PCA ele começa solicitando as vias de acesso. A gente precisa de uma descrição básica, sucinta, como chegar na área, com representação ali do mapa topográfico. Com relação às poligonais, tá? Antes, quando era processo físico, se fazia necessária aquela tabela de coordenadas para especificar a área. Hoje não precisa, tá? A gente até usa os shapes para delimitar. Então, aquelas tabelas que vêm a indicação de todos os pontinhos das poligonais não se faz hoje necessário, tá? Em relação a essa parte da descrição das poligonais, ao meu ver, assim, eu acho bem interessante quando vem a descrição da área poligonal de extração. Ela contempla a área X, dá uma breve descrição, se tem ampliação, ele fala a LO é a área X, e a partir da ampliação ela vai ser a área Y. Tá? E vem um mapinha com a delimitação, porque assim, como é o nosso primeiro contato com o projeto, a gente já começa a ter uma noção do que, de fato, vai ser o projeto de vocês, quais são as intervenções. Tá aí fazendo isso para cada poligonal ambiental, o que contempla, poligonal útil, vai ter tais estruturas, que dentro vai estar a poligonal de extração. E, por fim, unificar ela num mapinha único, até no próprio escopo do texto, com todas as poligonais, que daí a gente já tem uma visão macro. Depois partimos para o contexto socioeconômico, então, de forma muito objetiva, falar qual a importância da implementação desse empreendimento. Tá? Não precisa descrever, tem que ser objetivo. É importante por isso, 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 e pronto. Relatório fotográfico e descritivo. Tá? O que a gente vê muito, principalmente em processos de LP e AL, é que o empreendedor ele se detém à área de operação. Tá? E a área que vai ter a ampliação, muitas vezes a gente não tem informação nenhuma, nenhuma fotografia, nada. Tá? Então, ter essa, mesmo que seja só a vegetação, ter essas fotografias, elementos importantes. Tem uma região com foco erosivo, fotográfica, indica a coordenada, pode até botar uma plantinha, uma planta ali indicando qual é a região. Tá? Então, a gente tem que ter uma noção geral do empreendimento. E, por fim, nessa descrição geral, o histórico de ocupação do solo. Então, muitas vezes a gente recebe a descrição dos processos da ANM. Não é isso que a gente quer. A gente precisa, dos últimos 20 anos, o que ocorreu com a área. Tá? Teve um outro empreendimento, houve uma possível contaminação. Tá? Então, é por isso que a gente solicita o que ocorreu antes, para a gente saber quais são os possíveis impactos que ocorreram e se existe alguma contaminação, qual é o contexto da área antes da implantação desse empreendimento. Partimos para o diagnóstico no meio físico. Então, caracterização geológica. Primeiro, em caráter regional. Então, de forma sucinta, é mais para contextualizar depois a geologia local. Tá? Não precisa páginas e páginas, a gente precisa de uma contextualização. Tá? Algo sucinto, informativo, para depois ir para a caracterização geológica. Aí, a caracterização geológica, daí sim a gente precisa de mais detalhe. E qual é o embasamento dela? Através de furos de sondagens e de cavas. Caso de LPA, já existente de cava, tu pode também utilizar as cavas já existentes para fazer essa caracterização geológica. Específico para esse tipo de lavra, a gente solicita alguns estudos adicionais. Tá? Então, quanto às sondagens realizadas, é importante definir qual é a forma da sondagem. Ela é SPT? Ela é com recuperação de testemunho? Atrado? Então, ter essa informação. Depois, a gente precisa que seja feito
sondagem e descrição da camada sedimentar por tipo de espessura de cada camada. Tá? E, através da definição dos tipos de camadas sedimentares, daí sim, fazer um estudo granométrico de todas essas camadas. Tá? E, através desse estudo granométrico, vai ser possível verificar quais que vão ser necessários fazer um ensaio de solubilidade, que vão ser aquelas camadas que vão ter argila e silt finos superiores a 10%. Até já trago o gancho que o Zanetti falou hoje pela manhã, acho que a gente tem que definir qual é o método para a questão do estudo de granometria, então acho que a gente vai também melhorar aqui na Cava, se a gente vai usar BNT, qual é a referência. As sondagens também, elas têm que ter a demarcação do lençol freático, tá? Por quê? Isso também vai nos ajudar a definir um mapa potenciométrico. Ele tem que estar coerente com a caracterização hidrogeológica. As sondagens também elas devem ultrapassar até a cota de arrezamento pretendida. Tá? Por que isso? Porque a gente tem que saber se, de fato, tem minério. Tá? Já ocorreu empreendimentos, isso antes de ter toda essa alteração no TR, da gente autorizar uma ampliação e o empreendedor começar a operar e ver que, na verdade, tinha muita argila e que não era viável. Então, teve toda uma supressão de vegetação, toda uma intervenção, para o final não ser viável. Tá? Então, por isso que é importante ter toda essa caracterização das camadas sedimentares, para ver se, de fato, toda a intervenção vai ser viável. E, por fim, o que já se vem falando também em plano de lavra, lavra em curso hídrico, um plano de amostragem representativa. Tá? Existe lavras de areia em cava com tamanhos, os empreendimentos eles variam, então cabe ao empreendedor verificar se de fato ela é representativa ou não. Uma dica, tá, que a gente já viu empreendedores usando e que foi interessante, como esse tipo de lavra é necessário fazer os postos de monitoramento, vocês já podem usar esses dados, tá, como sondagens e como caracterização geológica. Então, quando for fazer esse plano de amostragem, é importante vocês apresentarem uma tabela de coordenada com a cota atingida. Isso por quê? Para a gente saber se, de fato, atingiu a cota de arrasamento. E a representação em planta. Então, para a gente não ficar tendo que plotar no Google e vendo se, de fato, ele contemplou toda a área. Então, isso já facilita muito o nosso trabalho. Então, aqui alguns exemplos, né, que eu fui falando no slide anterior. Então, aqui o furo de sondagem com representação em planta, as coordenadas. Aqui, no caso nosso, o TR ele solicita em graus decimais. Aqui usou o TM, mas, de certa forma, atendeu o nosso objetivo. O perfil de sondagem. Tá? E aqui a descrição do perfil de sondagem, contendo a profundidade e a cota. Tá? Relembrando o que a Monique falou ontem, é importante ter a cota, tá? Porque a profundidade ela varia conforme a topografia. Então, para a gente, ela é muito mais representativa a cota do que, de fato, a profundidade. Aqui, nesse caso específico, a única coisa que faltou foi demarcar o nível do freático. Bom, com relação aos ensaios granométricos, então, aqui é um exemplo. Tá? Ele foi feito num furo, que ele variou de 0 a 14 metros, e ele tem um fino superior a 10%. Nesse caso, vai ter que fazer um ensaio de solubilidade. Um exemplo de ensaio de solubilidade. Aqui ele fez o ensaio de solubilidade. Como a gente não tem uma norma ou uma metodologia definida, a gente tem aceitado a da NBR para a questão de solubilização de resíduos sólidos. E, nesse caso específico, com esse ensaio de solubilidade, foi verificado que tinha presença de alumínio, ferro, manganês e bário. Então, por que é importante? Porque, a partir
dessas substâncias, a gente vai começar a solicitar o monitoramento delas junto ao plano de monitoramento do lençol freático. Tá? Se a gente não tivesse feito esses ensaios de solubilidade, provavelmente, pelo menos o manganês e o bário, a gente iria descartar e não verificaria se ocorreria uma contaminação do lençol freático. Aqui, de forma resumida, ontem a Monique explicou assim, bem mais detalhado. Então, a gente tem que ter uma caracterização geomorfológica na área do empreendimento. Tá? Ela é importante até para a continuidade ali da caracterização geotécnica, para a questão do dimensionamento das bacias, do sistema de drenagem. A caracterização geotécnica, então, definir os tipos de solo e a classe de uso. É possível utilizar a bibliografia. O mapeamento geotécnico, a gente vê, depois desses eventos que a gente teve nesse ano, o quanto é importante ter essa informação, né? Locais que são suscetíveis a movimentos de massa e a inundação, até porque, se tiver suscetível à inundação, não vai ser processo ordinário, vai ser por EIA-RIMA. Tá? Então, ter essa definição bem clara aqui na caracterização geotécnica. Quanto à caracterização hidrogeológica, tá? Então, tem que definir quais são as bacias, subbacias, apresentar em planta qual é a direção do fluxo dos cursos hídricos, até para a gente saber, se for solicitado o monitoramento do curso hídrico, qual que vai ser o ponto amontante, qual que vai ser a jusante. E quanto à caracterização dos cursos hídricos presentes no entorno do empreendimento. Tá? Muitas vezes vem só uma imagem contendo o empreendimento e os cursos hídricos, mas não vem a questão descritiva. Então, a gente precisa dessa informação, essa parte descritiva, até para a gente saber, existe um banhado próximo, um curso hídrico, qual é a vazão. Então, a gente precisa ter uma caracterização mínima no entorno. E a direção e intensidade dos ventos, repetindo o que a Monique falou ontem, isso é extremamente importante para a questão do diagnóstico, direção dos ventos, existem residências próximas, então, qual vai ser as medidas que vão ser aplicadas para controlar esse impacto inerente a essas residências próximas? Quanto à pluviometria, é importante também para a questão da definição do nível médio do lençol freático. Se a gente pegar esse ano, a pluviometria ela foi extrema, né? Então, a cota do lençol freático, a cota média, ela vai estar mais elevada do que o normal. Então, ela não vai ser representativa. Ela vai estar representando um extremo, uma situação extrema, mas não média de fato. Tá? Isso também se aplica a períodos onde tem muita seca. Então, a cota ela também vai abaixar e também não vai ser representativa. Tá? Então, terem esse cuidado. Com relação à caracterização hidrogeológica, aqui também se difere dos outros termos de referência em relação à lavra. É necessário ter a delimitação da ID e das zonas de recarga dos aquíferos. A gente também solicita uma pré-caracterização física e química da água. Ali no nosso TR ele já dá os parâmetros pré-definidos, mais o ensaio de solubilidade. Aqueles parâmetros que foram obtidos, que nem no exemplo anterior, ferro, alumínio, bário, manganês, também tem que estar contemplado nessa amostragem para a caracterização ali das águas subterrâneas. Eu trago uma observação aqui em relação à turbidez. Às vezes a gente pega análise de monitoramento da água com uma turbidez muito elevada. Teoricamente, a gente deveria aceitar até 5. Mas tem casos que chega a 2.000, 10.000, 15.000. Eu não me lembro qual é a unidade. NTU, obrigada. Então, eu questiono vocês. A gente está analisando a água, os metais dissolvidos ou os sólidos? Ao meu ver, os sólidos. Então, ele não é representativo. Tá? Então, quando tiver essa questão de alta turbidez, é necessário ver se a construção do poço ela foi bem executada, se é necessário fazer novamente o desenvolvimento do poço para a amostragem da qualidade da água ser representativa, tá? Ao empreendimento, a instalação do empreendimento ou a ampliação do empreendimento.
muitas vezes a questão do diagnóstico, depois projetos, ele vai estar muito associada à resolução CONSEMA 442 de 2021, assim como a lavra de areia em curso hídrico. Essa resolução ela também traz um capítulo específico para a lavra de areia em cava. E nessa resolução, ela determina que é necessária a instalação de pelo menos 3 postos de monitoramento. Tá? 1 a montante e 2 a jusante. Pelo menos, tá, gente? Se vocês, consultores, instalarem e verificarem que não foi possível obter o diagnóstico bem feito da hidrogel, instalem mais postos, tá? Até porque tem toda a questão do monitoramento, então vocês já ganham mais tempo. Também, para a definição da cota do nível médio do lençol freático, é necessária a instalação do marco de referência de nível. Tá? Então, para a gente ver exatamente qual é o nível do lençol freático. E é importante também, no termo de referência, aliás, nos processos, vocês identificarem, foi instalado na coordenada tal, apresentar uma fotografia. Porque já aconteceu de ter assim, processos de renovação que já vinham vindo, até porque isso é uma solicitação já antiga das portarias anteriores, e a gente chegar em campo e falar, onde é que está o marco topográfico? E não saberem informar. Então, isso significa que o resto de todo o monitoramento talvez não foi válido. Tá? Então, ter bem registrado e os consultores saberem onde de fato está. Em relação aos postos de monitoramento, então, para a instalação deles, tem que seguir a nossa diretriz técnica, tá? Que basicamente, ela segue a questão das ABNTs. Deve ser apresentado o perfil construtivo dos postos. Aqui um exemplo do perfil construtivo, até para a gente saber até qual é a profundidade que chegou esse poço. E no caso de ultrapassar mais de uma unidade hidrogeológica, como é esse caso, para fins de diagnóstico a gente aceita, mas para fins de monitoramento não. Por quê? Porque tu vai ter entrando água de 2 unidades hidrogeológicas. Tá? E fora também que, se fosse intervenção tanto nessa unidade hidrogeológica como nessa mais marronzinho, mais escuro, teria que gerar 2 mapas potenciométricos e fazer o diagnóstico das 2 unidades hidrogeológicas. Tá? Então, nesse caso, nesse exemplo, como a lavra ela não ia atingir, teoricamente, as 2, muito menos essa aqui embaixo, a gente instruiu para que fosse instalado outro posto de monitoramento que contemplasse só a unidade de cima e não pegasse a de baixo, como, não sei se vocês conseguem ver aqui essa porção que contempla os 2. Aqui, exemplo da tabelinha, contendo qual é a cota média. Isso foi um monitoramento ao longo de anos, ele já tinha uma LO, e depois foi solicitado uma LPIAL. Então, ele já tinha ali a cota média ao longo dos anos, e depois ele conseguiu definir qual era a cota média com base nos dados. Vocês veem que ele dá informação tanto da profundidade como da cota. Tá? Então, se ele quisesse apresentar só da cota, para a gente já seria suficiente. E, por fim, daí aqui um exemplo de mapa piezométrico, com 2 postos de monitoramento, um a montante e 2 a jusante, tá, com as linhas claras e definição ali da área da poligonal. Agora, vamos falar um pouquinho do projeto técnico. Como eu falei para vocês, a resolução CONSEMA ela determinou uma série de informações que vão ser necessárias a ser apresentado. Então, nosso TR ele foi alterado para que a resolução ela fosse atendida. Muitas das informações aqui são quase uma cópia do que o que consta na resolução. Então, aqueles que licenciam esse tipo de licenciamento, leem a resolução, tá? Porque tem uma série de solicitações que o empreendedor e os consultores eles já têm que saber. Bom, quanto ao projeto técnico, tá? Estudo de estabilidade dos taludes.
Então, para a análise de estabilidade dos taludes, a gente tem que ter informações mínimas para que nos dê embasamento e que garanta a estabilidade dos taludes. Até porque a própria resolução, hoje, ela não determina uma cota máxima de profundidade. Então, pode ter cavas muito profundas. Então, a gente tem que ter essa segurança. Ao mesmo tempo que a resolução ela deu uma possibilidade de ampliar a lavra, trouxe mais responsabilidade também para vocês, consultores. Então, para o estudo de estabilidade, tipo de solo. Então, as camadas sedimentares, ela tem que estar em consonância com a caracterização geológica. Ali foi identificado que tinha um perfil de solo mais compacto, e após 15 metros, com mais argila, e uma porção também com areia fofa. Cada um vai ter parâmetros geotécnicos diferentes. Então, eu preciso que tenha essa caracterização distinta para fazer o estudo de estabilidade. Tá? Então, partimos para os parâmetros geotécnicos. Tá? Eu preciso que vocês nos informem coesão, ângulo de atrito e densidade, tá, do solo que está sendo analisado. Como que vocês vão informar? De onde vêm essas informações? É bibliografia? É ensaios? Então, vocês têm que... isso tem que ficar claro. Tá? Um cuidado. Várias vezes já peguei processos de areia com uma coesão altíssima, sendo que se trata de areia, que é um material não coesivo. Tá? Então, os parâmetros eles têm que estar coerentes com o tipo de solo que está sendo analisado. Se for feito ensaios geotécnicos, apresentar o laudo também em anexo. Partimos para o modelo. Então, quando for feito análise de estabilidade, eu preciso saber como ele está sendo feito. Qual é o modelo de análise? Elementos finitos? Estão usando ábacos? Numéricos? Então, informar modelos, elementos finitos, Bishop, por exemplo. Tá? Eu preciso ter essa informação. E, a partir daí ter, de fato, a análise de estabilidade, tanto para taludes globais como entre bermas, fator de segurança 1,1 para taludes operacionais e 1,3 para taludes finais. Lembrando, muitos empreendedores acabam usando mesmo os taludes operacionais para finais. Então, nesse caso, obrigatoriamente vai ter que atender a 1,3. Então, algumas atenções assim, em relação ao laudo de estabilidade. Tá? Como eu falei, usou bibliografia, qual é a fonte? Eu preciso saber da fonte. Tá? E ter certeza de que ela é, de fato, a fonte. Parece assim, estranho falar, mas já veio informações de parâmetros geotécnicos que indicou a fonte, a gente vai lá, dá uma procurada, e sequer o paper ele corresponde à análise geotécnica. Tá? Então, assim, tem um pouco de zelo, tá? Tem as informações que estejam coerentes. Existem estruturas contíguas ao limite da cava ou dentro que podem influenciar na análise de estabilidade. Esse exemplo acho que ficou assim, bem didático. Aqui, no caso, o consultor indicou que existia uma estrutura que poderia pesar, pode ser uma residência, enfim, N estruturas, que daí ele considerou no modelo, então, para analisar a estabilidade. Outra questão, há uma berma remanescente entre as cavas, aqui um exemplo, tem que fazer uma análise de estabilidade específica, tá? Que é um ponto mais crítico, até porque vai ficar com duas faces expostas, tá? Então, a gente precisa da garantia de que essa berma ela vai estar estável. Agora, partimos para a questão do dimensionamento do sistema de drenagem. Então, nosso TR ele divide em dois tipos de sistema de drenagem. O primeiro, sistema de drenagem pluvial. O segundo, sistema de drenagem de beneficiamento. Sistema de drenagem pluvial. Tá? O TR ele, solicita que seja utilizado um período de retorno da vida útil do empreendimento. Muitos não estão se atentando para essa questão do tempo, tá? Então, se atentem, por favor. Então, a partir da determinação ali do período de retorno, é possível, então, e outros parâmetros, né, dimensionar qual vai ser o sistema de drenagem na frente de lavra,
onde vai ser o local de deposição dos rejeitos, solo orgânicos, e definir bacias, drenos e valas. Eu preciso que vocês se atentem que a área de contribuição ela não necessariamente vai ser igual à poligonal útil ambiental. Tá? É preciso olhar a geomorfologia e entender qual é a área de contribuição. Tá certo, gente? Quanto ao sistema de drenagem e beneficiamento, aqui a gente subdivide em duas hipóteses que podem ocorrer no empreendimento. A primeira, planta de beneficiamento. Tá? No empreendimento ele não vai atingir o lençol freático, vai utilizar captação de água por meio de poço para fazer a lavagem e usar um sistema de beneficiamento específico. Então, aqui tem que ter, mesmo que tenha estrutura, definição qual é o sistema de drenagem ali que vai ter. Tá? A não ser que seja um pavilhão fechado que não vai ter uma drenagem envolvida, provavelmente vai ter a questão de contornos, valas, bacias. Então, ter isso bem definido. Quando tem canchas de descarga, qual é a área de deposição e descarga desse rejeito? Então, como é que é essa cancha? Como é que ela vai ser? Como é que vai fazer o retorno desse rejeito para a cava ou para uma bacia? Tá? Então, ter isso bem definido, claro, descrito, representação em planta. Então, aqui alguns exemplos de como não fazer e como fazer. Como não fazer? Tá? Se não tem um sistema de drenagem bem definido, é a erosão na certa. A gente está falando de solos não coesivos. Então, uma chuva qualquer vai gerar erosão, a não ser que tenha um sistema de drenagem bem realizado. Tá? Água saindo para fora do empreendimento, porque também não tinha um sistema de drenagem bem definido. Isso a gente não permite. Até porque pode ter um curso hídrico próximo e haver daí uma alteração da qualidade do curso hídrico. Um exemplo recente que a gente identificou no empreendimento que ficou muito legal, muito bacana, o empreendimento tinha muito problema de erosão e que, após a instalação desse sistema, reduziu de forma significativa a erosão. Então, esses dispositivos, ao longo das cristas do talude, que tinha uma leirinha, então não deixava a água entrar, e uma canaletinha que escoava água pluvial para dentro da cava. Então, assim, ficou espetacular. Tá? Então, eu acho que é importante sempre também trazer os exemplos positivos, tá? Porque é bom lembrar, nada se cria. Tá? Então, exemplos positivos, por favor, sigam. Aqui um outro exemplo também da questão da cancha de descarga. Então, ter bem definido ali, quando vocês forem descrever a cancha, qual é a área, local, qual é o local que ele vai ficar no final da vida útil do empreendimento ou quando já atingir o limite da poligonal de extração. Aqui, nesse caso, ele dispôs a cancha num antigo local de depósito do rejeito, uma antiga cava. Então, que é essa situação aqui, e o rejeito ele já ia direto aqui para a cava. Mas, no caso, se eu não tivesse essa opção, onde eu poderia instalar essa minha cancha de descarga? A minha preocupação é que, muitas vezes, o empreendedor ele quer ocupar toda a área da poligonal, só que, quando atingir a configuração final, ele não tem onde fazer a descarga e acabar ultrapassando os limites da poligonal útil. Tá? Então, se atentem isso no projeto, definam, quando atingir a configuração limite da poligonal de extração, a minha cancha vai ser aqui. Eu sei que as canchas elas são móveis, tá? Mas, especificamente para a configuração final, a gente tem que ter uma área mínima que consiga atender essa descarga. Quanto à relação da disposição de rejeito e aproveitamento, então, deixar claro onde que esse rejeito vai. Ali, naquele caso da planta, o rejeito estava sendo disposto numa antiga cava. Então, ele estava direcionando para essa antiga cava e a água, depois, já sem o sedimento, estava retornando para cá, para a cava em operação. Tá? Então, ali, a última vez que a gente vistoriou, praticamente dava para caminhar em cima da área, porque ele já tinha praticamente coberto ali a área. Então, depois ele vai recuperar
e vai fazer o plantio, e é uma área que poucos vão saber que, de fato, teve uma extração. Outra opção também, retornar para a cava. Tá? Então, extrai o minério e ele retorna para a própria cava. Daí cabe os consultores e empreendedores verificar se vai haver uma diluição maior do minério, mas é importante ter essa definição bem clara. Ou uma opção é secar o rejeito, deixar ele exposto, e depois utilizar para outros fins. Tá? Lembrando, tem que fazer aditamento de substância mineral junto à NM, se for utilizar para outro fim. Então, o projeto técnico também tem outras solicitações, que está da mesma forma descrito, né, ali na resolução, que é a questão do cortinamento vegetal. Lembrando a questão da direção preferencial dos ventos, é uma forma de controle para que os particulados não incidam sobre as residências, a questão do cortinamento vegetal. Descrição das operações de decapeamento e estocagem do solo. Muitas vezes falta essa informação, ou se fala, vamos botar pilhas de 5 metros. Gente, 5 metros de pilha, a gente sabe que a propriedade de solo ela acaba se perdendo em relação à compactação. Vocês podem propor isso? Podem, a gente não vai restringir. Mas tem que vir acompanhado com o que vai ser feito com o solo para que consiga depois fazer a recuperação. Quais vão ser as medidas? Tá? Mas, de preferência, em torno de 2 metros. Projeto executivo do sistema de abastecimento de combustível. Então, aqui ele contempla somente para LPI e LPIA, como a Sara ontem explicou. LPIA, no caso, não contempla, porque ele seria só a ampliação da lavra. A gente também incluiu no processo de LPIAL, e isso a gente vai atualizar também no termo de referência de LPI, a questão do cone de rebaixamento. A gente via que alguns empreendimentos, a exemplo desse, tinha banhados muito próximos. Então, por mais que o DRH ele vê uma questão quantitativa, por mais que tivesse outorga, essa questão ambiental, a outorga ela não se atentava. Tá? Então, para a gente saber se essas estruturas, banhados, residências, que se houver o cone de rebaixamento, pode ocorrer um adensamento do solo e afetar estruturas, então a gente entendeu como necessário. Agora chegamos no plano de lavra. Tá? Como eu falei, diagnóstico, projetos de lavra, ele tem que estar em coerência com a resolução com o SEMA. E a mesma coisa com o plano de lavra. Tá? Antes, a gente tinha restrições para o pessoal que licencia já há muito tempo. A gente delimitava nossas cavas a 2 hectares e profundidade máxima de 5 metros abaixo do lençol freático. Ao longo do tempo, a gente veio alterando. Primeiro, se tirou essa restrição de 2 hectares, e depois, a questão com a resolução, não se tem mais a profundidade. O que tem que se atentar? Quais são as possíveis restrições que vão ter a área? Então, vegetação lindeira, limite de propriedade, intervenientes, unidades de conservação, presença de tucutucos. Estou entrando no meio do meio biótico, mas a gente já restringiu uma área como tinha tucutuco, que ele é endêmico da região. A área ela não é passível de mineração, porque ele não é possível fazer o manejo de uma espécie específica. Então, isso tem que se atentar, tá? Para determinar qual vai ser o teu plano de lavra, qual vai ser a tua cava final. Com relação à profundidade, por mais que a resolução ela não determina qual é a profundidade máxima, ela vai ser determinada pelo critério mais restritivo. E quais eles? Limite da outorga. Então, sempre quando entra com processo de LPI, LPIAL, você já tem que protocolar a outorga, e na outorga já vai identificar é permitido a lavra X metros abaixo do nível médio do lençol freático. Laudo geológico. Se não existe minério, não tem como aprofundar, né?
Laudo geotécnico, então a questão da estabilidade do talude, tá? Tem que comprovar que, de fato, aquela profundidade, vocês vão conseguir garantir uma estabilidade. A execuibilidade da lavra. Depois eu vou detalhar de uma forma assim, mais clara quanto à execuibilidade da lavra. E a proposta de uso futuro da área. Quantas faixas de não intervenção? Então, a resolução ela determina que deve ser deixada uma faixa de 10 metros em relação ao limite da propriedade e poligonal de extração. Tá? A gente teve algumas reclamações até a gente definir esse valor em relação a propriedades vizinhas, às vezes tinha açudes. Então, como a areia é um material não coesivo, até pela questão da própria erosão, uma faixa de não intervenção. E 5 metros em relação à vegetação lindeira, tá? Poligonal de extração. Trago também aqui atenção, não só para poligonal de extração, mas também para depósito de minério. Tá? Tem que deixar essa faixa de não intervenção. Vegetação, em nenhuma hipótese, pode ter carregamento de minério sobre ela. Então, daí, o plano de lavra ele solicita, daí, de forma objetiva, algumas informações que até já foram, de forma indireta, sendo definidas ali nos projetos técnicos. Entre elas, os locais de depósito de minério, rejeito. Tá? Isso também tem que estar bem representado em planta, mas também descrito ali no corpo do RSA-PCA. O volume estimado do total de minério, dos rejeitos e do solo orgânico. Trago atenção para os rejeitos. Tá? Vocês vão depositar numa antiga cava? Ótimo. Mas essa cava ela vai ter capacidade para suportar esse volume ser gerado de rejeito? Essa informação hoje, com análise granulométrica de quanto de rejeito vocês vão gerar, ela é possível estimar. Em relação ao método de extração, justificar a escolha. Então, a resolução ela também trouxe a possibilidade de lavra de areia sem intervenção no curso hídrico. Tá? Que antes, as portarias da FEPAM ela não trazia essa opção. Então, aqui é um exemplo de lavra com interferência no lençol freático, e aqui uma cava sem interferência no lençol freático. A descrição das operações unitárias, então, vai usar draga, não vai? Como é que vai ser o início da lavra? Aqueles que vão interferir no lençol freático, como é que vai extrair o minério até a interferência no lençol freático? E se vai precisar ou não fazer a lavagem desse minério? Consequentemente, definir os equipamentos. Aqui, a gente precisa só informação em relação à geometria dos taludes operacionais e finais. A gente vê que, às vezes, no estudo de estabilidade, se vem o laudo, mas não vem informação dos taludes. Tá? O ideal é que, no laudo de estabilidade, ele venha a informação, mas aqui a gente precisa abrir o RSA-PCA e já ter essa informação de cara, no momento que a gente for ou fazer uma fiscalização ou montar a licença. Tá? E é importante que a geometria ela esteja em consonância com o estudo de estabilidade. Novamente, isso parece óbvio, mas, infelizmente, nos processos que a gente pega, ela não é. Tá? Então, às vezes, vem informações destoando ao longo de todo o RSA-PCA. E, por fim, ter escrito qual é a cota do limite superior, inferior e do nível médio da água. Tá? Então, sei que isso já vai estar em plantas, mas a gente tem que ter essa também informação descrita. Então, a questão da execuibilidade da lavra. Tá? Muitos não se atentam que, às vezes, não se tem espaço para fazer o aprofundamento que se deseja. Vai lá, pede na outorga, quero fazer um aprofundamento de 18 metros abaixo do nível freático. Ótimo, vai lá, ganha outorga. Mas aí, quando a gente vê, é uma cava que ela é esticada, assim, ela é pequena nessa direção e ela é bem extensa. Daí, fazendo o corte AA, daria até para chegar considerando 20 graus. Ali, o estudo de estabilidade disse, a lavra submersa eu consigo 20 graus. Beleza, eu consigo chegar até 36 metros. Ótimo, o empreendedor fica feliz da vida. Daí, tu vai fazer o corte BB, isso sem considerar a questão da operação, eu não consigo nem chegar a 7 metros. Tá? Então, isso tem que ser observado. Tá? Eu vou conseguir atingir
a profundidade que eu estou querendo, verifiquem, tá? É uma questão de geometria. E outra questão também que é importante vocês definirem como que vocês vão garantir essa geometria que vocês estão nos falando, tá? Como antes era 5 metros, era muito mais fácil a gente conseguir em função do tamanho a tubulação da draga. Agora a gente está falando de cavas que chegam a 20 e, bom, quem dirá até mais. Eu até então peguei, se eu não me engano, até 18. Um outro exemplo assim muito interessante que o empreendedor ele vem aplicando e que na prática o resultado ficou bem positivo foi a questão de boias limitadoras, tá? Então é esse amarelinho aqui. Então ele determina que minerando somente na porção central não vai ter interferência ali, ele vai conseguir garantir aquele ângulo da lavra submersa, tá? Então eu achei um exemplo bem interessante e positivo. Tamanho do cano da draga, tá? Isso é uma forma também de restringir. Como é que vai ser feito? Topo batimétrica, a gente já solicita isso nos nossos relatórios, tá? Então é importante também vir com os perfis, porque os perfis eles vão nos garantir que de fato a geometria ela está sendo atendida e que a cota de arrasamento ela está sendo atendida também. Isso é um exemplo assim de como não seguir, tá, gente? Foi proposto fazer taludes os taludes submersos, não um talude único, ele configurar com bermas. Sendo que o empreendedor falou que a extração submersa, aqui o processo, falava que ia ser por meio de draga. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Tá, então, assim, eu gostaria também que me ensinasse. Assim. Ao meu ver, podem até me convencer, olha, Mariana, tem possibilidade, é assim, assim, não tem problema a gente rever, tá? Mas até então eu desconheço uma técnica que consegue controlar. Tá? Então tem que ser coerente, tá? Como que vai ser feito essa operação? Bom, quanto em relação à planta de beneficiamento, no caso, se houver, a gente sabe que muitas vezes em lavra de areia em cava não se tem planta de beneficiamento, mas às vezes, muitas vezes, o empreendedor ele usa uma peneira. Tá? A gente está falando de um equipamento, sim, é um equipamento, mas ele é beneficiamento. Então, descreve. Tá? Porque às vezes a gente pega no formulário, fala, vamos utilizar uma peneira. E daí vem aqui e fala, não temos beneficiamento. Tá? Não precisa ser grandes informações, a gente só precisa ter a informação que, de fato, vai ser utilizado. Então, para o beneficiamento, a gente tem que ter o circuito e o fluxograma. Aqui é um bom exemplo, tá, gente? Qual é o circuito, de onde vai sair, para onde que ele vai, quanto que vai ser gerado, quanto de água que vai ser utilizado, tá? Então é algo assim simples, mas de forma geral a gente vê que tem muita dificuldade dessa informação vir. Tipos de produtos também que vão ser gerados e qual é a origem da água no circuito. Então, no caso de utilização de poços, a gente precisa da outorga, tá? Então vai ter a captação de água para utilizar nesse circuito, outorga. E também ter essa representação em planta, tá? Com o que foi apresentado, descrito, tem que vir em planta essa representação. Com relação à avaliação dos impactos, prognósticos e medidas mitigadoras e compensatórias, eu só vou salientar o que os meus colegas já falaram. Tá? Os impactos, as medidas, elas têm que estar coerentes, coincidentes. Então, vai falar, ele descreve todos os impactos, quais são as medidas que vão ser aplicadas em relação a esses impactos. E uma observação bem importante, releiam, porque às vezes eu já peguei processo falando, um dos impactos é caimentos de bloco. Gente, lavra de areia não tem bloco.
Questão de desmonte de rocha. A gente sabe que muitas vezes se utiliza de outros documentos já realizados, e não tem problema, porque a gente sabe que os impactos eles vão ser coincidentes. Mas tem que ter essa revisão. Tá? O processo ele tem que estar redondo, ele tem que estar coerente com o tipo de empreendimento que está sendo licenciado. E como eu vou só dar uma ressalta também em relação às áreas de influência, tá? Muitas vezes vem uma imagem falando quais são as áreas de influência. A gente tem que ter a descrição como que elas são definidas, tá? Essas áreas de influência. Então, o diagnóstico ele serve para isso. Qual a direção dos ventos? Vai em direção sudeste. Então, provavelmente, minha área de influência ela vai ser mais extensa nessa direção. Tá? Então, ela tem que estar em coerência. Muitas vezes só vem a poligonal ambiental, como a ID. E um raio de, sei lá, 500 metros, como a I. Não, para mim isso não é área de influência. Para mim, tu pegou um dado pronto e botou ali. A gente quer que seja bem definido, porque a ID ela também tem outras importância, a não ser do diagnóstico, como até os intervenientes. Tá? Elas são baseadas na ID. Aqui a gente tem tabela resumo ali dos impactos e das medidas. Tá? Aqui é um bom exemplo, descrição da fase de implantação, de operação, quais são os impactos, quais são as medidas. Mas, novamente, volto a ressaltar, como as minhas colegas já fizeram, a questão do monitoramento. Monitoramento não é medida de controle, tá, gente? Então, vocês veem aqui que vem nessa tabela aqui indicando monitoramento como medida, mas ela não é. O monitoramento ele vai servir para mostrar que as minhas medidas que eu estou aplicando, elas estão sendo eficazes. Então, aqui, basicamente, que eu falei, dei um exemplo em relação ao plano de monitoramento das águas superficiais. Muitas vezes é o plano de monitoramento de águas superficiais que vem falando, é a minha medida de controle. Não, vocês vão aplicar sistema de drenagem, vocês vão fazer controle de erosão, manutenção dos equipamentos. Isso são medidas de controle. E verificar se elas estão conseguindo atender depois as normas através dos planos de monitoramento. Com relação ao plano de monitoramento, específico em relação a esse quadrante, ele sempre vai ter que vir o plano de gerenciamento de resíduo sólido. Geralmente, o pessoal está esquecendo o plano de gerenciamento de resíduo sólido, não só em lavra de areia, como em geral. Tá? Então, sempre tem que vir. E o plano de monitoramento da qualidade da água subterrânea. Então, como o nosso TR ele já solicita esse plano de monitoramento, depois é só dar continuidades. Importante, vou fazer um monitoramento da qualidade superficial. Eu preciso indicar qual é a coordenada de monitoramento. Isso vai vir na nossa licença e depois vocês vão fazer um monitoramento onde foi informado essa coordenada. Para a LPIAL, eu pergunto, vai ter alteração dos programas já estabelecidos? Sim. Apresentar qual é esse programa. Tá? Então, ter a descrição, será incluído um novo programa, tal, e ter essa descrição desse programa. Não, vocês só vão reafirmar os programas já são utilizados. Tá? Porque, lembrando, a LPA é uma alteração. Então, no momento que vocês não informam esses programas, dá a entender que cessaram os programas, mesmo a LO tendo esses programas. Tá? Então, é importante ter essa reafirmação e verificação se talvez alguns pontos de monitoramento eles vão ser alterados em função da própria alteração da lavra. Com relação ao cronograma, então, é importante ele ter detalhado quais são os programas de monitoramento. Muitas vezes ele vem de forma muito genérica, vem uma tabela anual e a gente não consegue entender, de fato, qual vai ser esse cronograma. E, em relação a algumas medidas, ter determinado específico qual é o tempo que vai ser executado e que ele seja coerente. Tá? Às vezes, quando para a LPIAL, a gente verifica o talude que anterior ele não estava adequado. A gente solicita qual é o tempo para a readequação do talude. Daí se vem escrito
Conforme for avançando a lavra, nós vamos adequando os taludes. Não, gente. Vocês já não estão, no caso desse empreendedor, ele já não está atendendo a configuração do talude, então ele tem que atender o quanto antes. E isso vai ser estabelecido na licença, apresentar relatório fotográfico, descritivo, comprovando que o talude foi adequado conforme a LO. Tá? Então, a gente precisa ter melhor definido esse cronograma. E como a Mayla falou ontem, não esquecer a questão do meio biótico, tá? Porque senão isso vai ter que ser objeto de reiteração. Com relação aos documentos, então, a gente tem documentos específicos da LPI e da LPIAL. Eu vou me atentar a alguns, porque muitos já foram falados, e até para a gente não levar tanto tempo. Então, a outorga, tá? Ele é necessário para apresentar em fase de LPI e LPIAL. Por que isso? Porque, conforme a Resolução 65 de 2016, tá? É necessário apresentar a outorga para a obtenção da LPI. Na nossa resolução da areia, da CONSEMA, ele já determina que para a LPI é necessário. E, por consequentemente, a LPIAL também. Com relação ainda à outorga, trago uma observação que a outorga é diferente de cadastro. Tá? Então, muitas vezes vem a questão do cadastro e o empreendedor, o consultor, ele para por ali. Não, a gente precisa da outorga, de fato. A gente sabe que o sistema ele é moroso, a gente tem noção disso, mas a gente tem que atender o que está na legislação. Tá? Então, se planejem, tá? Já entrem com esse processo, vai começar a analisar ou fazer o processo, já entra com a solicitação no DRH, tá? Com a outorga, para vocês já irem ganhando tempo. Vai ter mais de uma cava no empreendimento, a gente precisa de outorgas específicas para a cava, porque provavelmente o nível do lençol freático ele vai ser distinto. Vai haver poço de captação, no caso, para fazer a lavagem do minério, também necessário. Vai ter a captação para outros fins, às vezes para a questão de umectação de vias, para a utilização dos colaboradores, também é necessária a captação, é necessário a outorga ou a dispensa dela. Cadastro e dispensa da outorga em relação aos postos de monitoramento. Então, é necessário todos os postos de monitoramento ter esse cadastro, tá? ou a dispensa da outorga. Deixa eu só fazer um comentário. Quem dispensa é o próprio DRH. Tá? A FEPAM não pode dispensar a apresentação deste documento. Tá? Então, muitas vezes, eu recebo da central de atendimento os e-mails, né, que vocês encaminham para que a gente possa dispensar a apresentação. Né? Não podemos fazer isso. Tá? Então, sempre no diagnóstico é necessária a apresentação, né, na fase de LPI do documento, e aí não cabe à FEPAM a dispensa do mesmo. Tá? Então, não adianta nem pedir, tá, pessoal? É importante. Até porque é um documento necessário, então, se não vier adequado, depois vai vir complementação para apresentação desse documento. Tá? Com relação às plantas de detalhe, gente, assim, já vou informando que o 101 ele vai ser modificado. Isso que está hoje no nosso termo de referência, ali no SOL, mas ele vai ser alterado para o 1027. Tá? A gente só dá um histórico. A gente começou a fazer as alterações primeiro dos termos de referência em leito de curso, que utiliza essa planta, até porque as poligonais de extração, útil e ambiental são as mesmas. Depois, a gente usou o mesmo modelo para fazer o de lavra a partir da mudança da resolução. Mas aqui a gente precisa ter a delimitação das poligonais que tem na descrição do 1027. Então, já afirmo que vai ter essa alteração. Tá? Mas, de qualquer forma, eu já trouxe alguns exemplos assim, que são positivos para serem seguidos. Tá? Sempre vir essa delimitação das poligonais, quais são as poligonais, isso na LPI, e as de ampliação, tá? Ter isso bem determinado ali em planta. Ele ser claro, tá? Ter uma legenda clara.
Cotas, as linhas planaltimétricas também ser claras, muitas vezes elas vêm falhadas ou vêm sobrepostas. Ter bem definido qual é o nível médio, tá, na planta. Ele não, desculpa, o nível médio não, o nível do lençol freático. Ele não necessariamente vai coincidir com o nível médio, tá? A gente sabe porque ele tem uma variaçãozinha, vai ser a planta, ela vai representar a situação na data que foi feito. Mas ela tem que vir representada, e não só nisso. É importante também vir qual é o nível médio que foi determinado no projeto, tá? E também as cotas estarem bem definidas. Aqui é um exemplo que a gente não tem os valores das cotas batimétricas, tá? Então, isso tem que vir, porque é com isso que a gente vai basear se o empreendedor está operando de forma adequada, se não aprofundou mais. E em relação à planta planaltimétrica de configuração final, então, daí, essa vai continuar a mesma. Então, ter bem definida quais são as poligonais, ter também os perfis bem representativos, também ter o nível médio, qual é. Bom, provavelmente aqui daí se utiliza o nível médio, que é a configuração final, que é uma projeção. Então, alguns exemplos. Aqui, ele definiu os taludes submersos e o imerso, só que ele não definiu qual é a cota de arrasamento. Tá? Outra questão, muitas vezes se faz uma projeção de um talude que ele já existe, então, e não tem mais área para avançar. Então, ou vocês vão depositar material, ou aquela projeção ela não é real. A gente quer uma realidade do empreendimento. Vocês já atingiram aquela configuração final, então, talvez esse desenho aqui ele não vai ser compatível, porque vocês não vão configurar como ele vai estar ali. Tá? Então, terem esse cuidado. Aqui é um bom exemplo também. Tem todos os elementos da configuração final, as cavas, a delimitação das poligonais. Aqui determinou também quais são as cotas batimétricas, planaltimétricas, definição do nível médio, com perfil. Então, assim, é uma planta que, em qualquer momento, a gente possa pegar ela e entender o que, de fato, o empreendedor ele pretende fazer no final, até o final da vida útil dele. Bom, partimos para a primeira LO e a renovação de LO. Tá? É o formulário 1550 e o formulário 1132. Aqui, eu já vou também adiantar, eu peguei alguns documentos, mas a gente vai ter que fazer uma revisão. Tá? Quando saiu a resolução, a gente se atentou muito a fazer a alteração da LPIAL, porque muitos empreendedores eles iriam solicitar o aprofundamento da lavra, tá? E o aumento da lateral. Aqui nas LOs, acabou ficando alguns documentos que poderiam ser alterados, como já foi feito para a lavra em geral. Tá? Então, eu já vou vou indicando algumas solicitações que é feito, que provavelmente vai vir muito parecido, mas com um número de documentos diferentes. Então, aqui os documentos, dá para ver que renovação de LO vem muito documento, que de fato não seria necessário, então a gente vai ter que fazer uma limpa. Então, tem tanto para LO, primeira LO, renovação de LO, então, relatório da situação. Então, após a instalação da LPI, o que deveria ter sido instalado? Tá? Uma planta de beneficiamento. Então, é importante atestar que a obra foi executada, comprovar que ela foi executada conforme foi o planejamento. Tá? Então, essa é a solicitação. Ela consta ainda como LO. Documento que realmente não faria sentido. Com relação ao relatório técnico conclusivo de monitoramento ambiental do empreendimento. Tá. Então, aqui, todos os monitoramentos. Então, eu já falei para vocês, o monitoramento da água subterrânea ele vai ser obrigatório. Talvez de água superficial, qualidade do ar, enfim.
Então, esse relatório de monitoramento, eu tenho que ter todos os monitoramentos no período de vigência da LO ou da LPI. Tá? Então, muitas vezes vem o último relatório e não é sobre isso que a gente está solicitando. Tá? A gente tem que ter um compilado de todos os monitoramentos, uma análise conclusiva, tá? Comparar com legislação. Houve alteração de algum parâmetro. Por que houve alteração de algum parâmetro? Foi algo inerente ao empreendimento? Não foi? Eu preciso que vocês me expliquem. Tá? Apresentar também os laudos, tá? Que ele tem que estar em consonância com as tabelas e as comparações com a legislação. E análise conclusiva, como eu falei. Vocês têm que descrever e fazer entender como está o comportamento desse monitoramento. Ele está atendendo a legislação? Um documento também solicitado somente para renovação e que gera muita polêmica é a atualização do RCA-PCA. Muitas vezes o pessoal apresenta o documento, o RCA-PCA, ou faz, modifiquei o plano de lavra. Só que, eu até vou voltar aqui, não sei se todos sabem, quando vocês clicam nesse izinho, ele vem a informação que de fato é. Tá? Então, clicando ali no izinho, daí o que a gente solicita? O cumprimento da íntegra de todas as condicionantes, conforme as medidas compensatórias, de controle, mitigação, os laudos técnicos de monitoramento, outras medidas de controle ambiental, cronograma e planta plana altimétrica. Então, trazendo a mesma imagem que a Monique apresentou, o momento que a gente solicita a comprovação do atendimento de todas as condicionantes, a gente não quer que o consultor indique o empreendedor está ciente quanto à necessidade de fazer um monitoramento, ou quanto a atendimento do talude submerso de 20 graus. Não, a gente quer a comprovação. Tá? E como é que se faz essa comprovação? Relatório fotográfico, plantas com perfis, comprovando que, de fato, ele está atendendo a cota de arrasamento, que ele está atendendo a geometria. Então, isso vai de forma geral no empreendimento. Tá? A gente precisa dessa comprovação. Só ter essa afirmação de que o empreendedor está ciente, isso não é suficiente para nós. Tá? Isso vai ser objeto de complementação, porque a gente tem que ter essa comprovação, até porque a gente não consegue fazer fiscalização todo mês. E sem falar que algumas informações elas vão ser obtidas somente com uma análise de uma planta, como o próprio talude submerso. Mesmo com fiscalização, a gente não consegue saber se, de fato, o empreendedor está ultrapassando o limite da cota ou não. Com relação às condições operacionais, antigamente era muito comum, para lavra em areia, o povo fazer o solapamento do talude. A gente solicita taludes operacionais, não é à toa, tá? É para ser seguida. Então, no momento que vocês fazem um solapamento, vocês já estão atestando que a estabilidade ela não está sendo seguida. Tá? E fora também toda a questão de risco operacional, ambiental. No momento que isso daqui cair numa draga, se tem um operador, provavelmente vai morrer. Se a draga ela provavelmente vai ser afundada, vai contaminar o lençol freático. Tá? Então, isso... exato, também, obrigada. Nada como a prática. Então, é importante fazer esses taludes operacionais. Sei que é mais trabalhoso, sei que gera mais custos para o empreendedor, mas a gente tem que atender as questões ambientais. Então, o que é uma operação adequada? É fazer os taludes. E fazendo os taludes, se quiser lavar o minério, vai fazendo os taludes e depositando dentro da cava. Tá? Isso é mais fácil para a questão de recuperação, controle da lavra, sem que não vai ultrapassar os limites da poligonal de extração, não vai gerar erosão. Então, assim, de forma geral, ele é muito positivo. Mas é uma questão mais cultural. A gente vê que empreendimentos antes que tinham, e, por sinal, a gente está falando do mesmo empreendedor. Isso daqui era antes, isso daqui foi depois. E a gente vê que o momento que ele começou a aplicar, fazer os taludes direitinho, hoje
ele já está quase com os taludes todos recuperados, mesmo ainda fazendo aprofundamento da lavra. Tá? Então, era isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, fico à disposição. Acho que primeiro... Zanetti. Mariana, boa tarde. Boa tarde. É uma curiosidade, mas já que a gente está mais para o final, vou me permitir fazer, tá? Qual a incidência que existe entre as análises de água, tá, dos teores que são pedidos, dos elementos que são pedidos, de haver uma modificação, tanto como tirado nos postos de monitoramento, ou mesmo a água tirada dentro das cavas de controle? Porque penso eu que, pelo que eu vi, que pedir de 6 em 6 meses é desnecessário, entre aspas, tá? É eu que estou dizendo isso. Mas vocês têm esses dados de uma maneira estatística. Como que se comporta isso ao longo do tempo? Há alterações? Eu sei que é para controlar lá um derrame de óleo, talvez alguma coisa assim, né? Se a lavra está sendo executada com os cuidados dos equipamentos adequadamente. Assim, Porque sempre se repete igual, sempre é igual, passa ano. É que talvez, na verdade, esse é o objetivo, tá? É que sempre tenha um comportamento igual, sem alteração. Sim. Tá? Atendemos nosso objetivo, mas, infelizmente, não são todos os empreendimentos que atendem esse objetivo. Tá? Então, é para, de fato, ver se está tendo uma alteração. Às vezes, a gente vê alteração de alumínio, às vezes, a questão de óleos. Tá? Então, e isso não é só, cada 6 meses, não é de praxe só aqui de lavra de areia. Isso é de praxe para todas as lavras, tá? Para a gente ver se, de fato, as medidas de controles estão sendo atendidas. Isso é uma garantia. Os procedimentos estão sendo mantidos, né? E isso é uma garantia nossa e de vocês. Até porque, especificamente em relação à cava de areia, olha, eu vou dizer que em relação ao Ministério Público é o que eu mais sou demandada, tá? Então, isso, o empreendedor, ele tendo esses laudos em relação aos postos a jusante, isso é uma segurança de vocês, tá? Que, de fato, não é um empreendimento que está dando uma alteração. Então, por isso que a gente solicita essa periodicidade. Fora também a questão do nível do lençol freático também, que tem uma periodicidade. Ok, obrigado. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Senilda, da região Sul, Pelotas, consultora ambiental. Surgiu agora uma dúvida referente à atualização agora do CONSEMA, né? Que passou-se, então, as cavas, a gente atua bastante em cava lá, a ser licenciado via FEPAM. Eu te pergunto, os municípios que têm convênio, né, se manterão o convênio dessa atividade de cava ou não? Então, foi feita uma consulta do jurídico, tá? Que não é só... aliás, é só esse que passou, né? Aqueles municípios que têm convênio, a princípio, vão manter, a não ser que a FEPAM ela revogue esse convênio. Isso ainda vai ser verificado, tá? Ok, então. Não sei se... Não, eu conversei com o jurídico essa semana, até para trazer informação, porque sabíamos que isso viria, e, a princípio, não temos indicação de revisão dos convênios, tá? Especificamente por conta da alteração desse Código-RAM. Tá. Então, serão mantidos. Aí, Pelotas mantém. Eu acho que só Pelotas, né? Santa Maria. Santa Maria também. Uhum. E outra informação, o que ocorre agora no município de Rio Grande, tá? Eles não estão com convênio ativo do Mata Atlântica, tá? E aí, essa situação, eles nos passam que a gente deve fazer o licenciamento via FEPAM, porque eles não podem autorizar uma supressão para uma cava, se for um processo inicial. Isso vai ser mantido, então, com a FEPAM, até que eles renovem o convênio? Qualquer atividade que o município não tiver com o convênio e houver necessidade de supressão de vegetação, vem para a FEPAM. Tá bem, então. Tá. Muito obrigada. Mata Atlântica, né? Eu estou falando, convênio Mata Atlântica. Acho que o Marcelo também quer... Só fazer boa tarde, César de Viamão. Rapidinho, desculpa, Marcelo, só aproveitar que o microfone está aqui. Aquela área que tu comentasse ali, Mariana, sobre o banhado do lado de uma área ali, aquilo ali, só para
fins de conhecimento, o DRHS deu uma capacidade de aprofundamento de 35 metros para aquele local ali. Sim. Eu conheço aquela área ali, só para... É que veio para a FEPAM, e só que vocês tinham dado licenciamento e a gente falou, não é competência da FEPAM, volta para o município. Eles porque eles estão queriam em licença de operar operação em hoje. LO, né? Específico aquele. eles estão operando hoje lá. Tá certo. Espero que não interfira. Não, Não ainda tem não. interferência no... Ainda não, pelo menos. Que bom. Eu acho bem importante a gente tocar nesse ponto, assim, apesar de a gente não ter ninguém aqui do DRH, mas falar, né, fazer esse ponto de atenção em relação às outorgas, né? Então, o limite máximo da outorga, ele não é o limite máximo da CAVA, né? Como a Mariana falou ali, é um conjunto de informações que vai estabelecer o limite da base, né? Então, assim, a gente tem pegou alguns processos onde o DRH deu em cima das informações da instrução do CIOT, né? Mas e aí os projetos vêm sem levar em consideração as questões de estabilidade, né? Do entorno, né? E o tamanho das cavas, né? Então, assim, a gente acaba tendo que revisar alguns que foram emitidos erroneamente pelos municípios, tá? Isso é um problema, tá? Mas, assim, vocês que vão fazer o projeto, né, tem que levar em conta esses elementos, ainda que o DRH, porque a visão do DRH, como a Mari falou, ele vai, né, ele olha uma variável só, né? E o projeto ele tem que contemplar outras informações. Nesse caso dessa empresa, aí, eles estão só com 5 metros abaixo do freático por conta de informações que foram trazidas durante o processo de licenciamento de operação. Então, a gente ainda não autorizou o rebaixamento mais do que isso, né? E isso está sendo revisto lá por conta de um pedido da empresa, obviamente, mas ainda não foi batido o martelo, assim, não, vamos passar para 7, 8, para 9, ou tanto faz. Então, já te atenta ali a questão dos banhados. Aproveitando aqui o momento para pegar informações, André, existe convênio de prefeitura com a Mata Atlântica de eles poderem autorizar a supressão? Não sabia isso. Sim, os municípios são conveniados, só que eles têm que manter o convênio, né? Porque aí tem que fazer a transferência de recursos, né? Então, eles são renovados. E muitos agora estão no processo de renovação e alguns não estão conseguindo renovar. Porque agora tem um problema aí no litoral norte, né, que estava relacionado com isso, né, que houve supressão e disseram que tinha que ser FEPAM porque era Mata Atlântica. Então, eu achei que não existia Pode ser em isso. função do convênio ou até em função da atividade, né, da competência. Não sei esse caso específico aí que tu mencionas, mas isso não é só para a atividade de mineração, né? Para outras atividades também. Era para loteamento esse caso. Isso. Obrigado, André. Enquanto o Zanetti leva ali para o Marcelo, eu gostaria de ressaltar que assim, a gente sempre está à disposição de vocês, tá? Para esclarecimentos, seja através de e-mail, reunião, dúvidas. E às vezes a gente prefere gastar não, na verdade investir meia hora numa reunião, seja 1 hora, do que ter que depois gerar um ofício de complementação por uma questão de uma dúvida que poderia ter resolvido numa reunião, tá? Então, assim, tendo dúvidas, não hesitem, tá? Mandem e-mail, marquem reunião, que a gente consegue daí auxiliar vocês. Para quem é atendido pelas regionais também, tá? Mesmo que o processo não esteja aqui com a divisão de mineração e esteja com colegas da sede, tirem as dúvidas também conosco, nos copiem nos e-mails, nos chamem para as reuniões também, né? Para a gente ter a apropriação do problema que está acontecendo lá na ponta, também para conseguir deixar mais ágil, né, a solução do problema, tá? Desculpa, Marcelo, pode continuar. Em relação ao início da tua apresentação, quando comentaste sobre a questão da planície de inundação, por exemplo, uma área de cava seca,
Vou dar um exemplo, Mariana, tá? Para tu me dizer se isso seria questão de EIA-RIMA ou não. Por exemplo, eu tenho uma APP em relação ao recurso hídrico de 30, 50 metros, e eu vou colocar essa cava a 70 metros fora da APP, mais próxima do recurso hídrico, que provavelmente vai ser considerado planície de inundação. Por exemplo, nesse exemplo, isso fica caracterizado que o licenciamento vai ser via EIA-RIMA? Entra na mesma questão que foi falado ali das estruturas, tá? Tem que considerar um tempo de recorrência, tá, ali, para ver qual é a planície de inundação. Então, isso é uma análise que tu vai ter que fazer. E Eu apresentar. acho que isso, e apresentar. Acho que fica nosso dever de casa ali na FEPAM definir qual é esse tempo de recorrência. Isso acho que cabe a nós discutir aqui em equipe. Mas vocês têm que analisar nesse tempo de recorrência, ou pelo menos, imagino que 100 anos, que geralmente projetos mínimos solicitam assim, uns 100 anos desse tempo de recorrência. Por exemplo, se já é de conhecimento local que houve uma inundação nos últimos 20, 30 anos, isso já seria suficiente para que... É que assim, Marcelo, o tempo de recorrência, que nem a gente teve aqui nesse ano, então, 0 anos. 0 anos. Uma questão de enchente de um tempo de recorrência da década milenar. Tá? Então, a gente sabe que foi uma situação extrema. Tá? Então, é isso que a gente precisa, que vocês analisem os dados e que deem esse embasamento para nós. Ok, obrigado. Claro. Completar aí a fala da Mari, que nós tivemos um caso de um empreendimento que queria instalar cavas, né, próximo, né, da APP de um curso hídrico, que era ali da região do Caí. Não tinha ainda ocorrido essa enchente toda, né? E nós solicitamos ali, então, que ele fizesse uma avaliação hidrológica, né, considerando ali um tempo de recorrência de 50 e de 100 anos, tá? Nas simulações que ele apresentou, de fato, teria inundação na área das cavas projetadas, e ele projetou, então, estruturas, né, que serviriam como barreiras. Só que, nessa projeção, a gente pediu um novo estudo, daí considerando a projeção, e aí a projeção barraria, né, a enchente, mas inundaria do outro lado, e acabaria atingindo toda uma comunidade, né? Então, nesse momento, ali serviu de um alerta para a DEMIN, que foi a época que nós estávamos revisando nos nossos formulários, porque o recurso hídrico ele tem essa particularidade que ele é móvel, né? Então, a gente não está olhando para algo estanque, né? Então, ficou ali um entendimento na equipe que as planícies de inundação elas têm que ter esse olhar, né, mais crítico. Então, é uma atividade que, né, precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de licenciar, justamente por causa dessa questão. Porque o impacto ele não vai ficar restrito só ao empreendimento. Mais alguma dúvida? Não tendo dúvidas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, então. A questão das alterações dos códigos de ARAN. Caso específico. Diz LPI já em andamento, prefeitura. Vai para a FEPAM. Qual é o critério que vão adotar em relação a todas essas questões aí? Tem que revisar toda a LPI, todos os critérios. Você está falando de cava? Cava. Quem está com o processo em tramitação continua no município. Aí, o município vai emitir LPI, porque ele adota os mesmos critérios e diretrizes que a FEPAM, que está estabelecido pela 442, né? Pela resolução do CONSEMA. Tá? Então, ele também solicitou outorga, ele também aprovou um plano de lavra. Tá? Então, e aí, quando ele for solicitar a LO, ele vai protocolar na FEPAM. Sim. Só que todas as LOs vêm numa sequência, assim, ó, tudo que foi feito lá. Mas isso acontece com qualquer empreendimento que a gente amplia, né, e muda o porte. Né? Então, é de praxe. Não teria como ser diferente na extração de cava, né? Na extração de areia em cava, porque parte-se do princípio que os projetos eles estão seguindo os mesmos
as mesmas diretrizes, os municípios que estão aprovando também adotam os mesmos critérios técnicos, e aí, quando for solicitar a LO, vem para a FEPAM, e a gente vai ter que fazer o ajuste necessário em cima daquilo que foi planejado, né? Se houverem questões de inconsistência técnica ou legal, é obrigação de qualquer órgão ambiental fazer, né, chamar para revisão, né? Então, aí, antes da operação, vai ter que ser revisado se forem identificadas inconsistências. É que tem coisas, por exemplo, é típico da LPI, tem coisa assim, ó, para obter LO, tais coisas. Então, é alguém que está demandando agora para um terceiro. É que, Zanetti, na verdade, quando a gente contribuiu para a construção da resolução com o SEMA, ela foi, de fato, uma resolução porque a gente sabia que os municípios também teriam competência para licenciar cava de areia. Então, ali, como eu falei, muito do nosso termo de referência, ele é cópia do que já está na resolução. Então, na teoria, o município ele deveria estar seguindo os mesmos critérios de licenciamento que a FEPAM. O momento que vier para a FEPAM, se a gente tiver dúvida, questão de plano de monitoramento, a gente vai notificar e ajustar. Mas a gente entende que se ele já teve LPI, ele já foi verificada a viabilidade ambiental e técnica da instalação do empreendimento. E se ele já está operando, bom, ainda mais, o município já autorizou a operação, então só ajustar os nossos moldes de licença da FEPAM. E o que ficou como documentos a apresentar para a LO, em geral, são questões de relatórios, né, de elementos conclusivos. Não vão mais ser estudos que possam alterar a decisão quanto à viabilidade do empreendimento. Tá, okay. Né? Então, aí, esses estudos continuarão sendo apresentados, só que na FEPAM, né? Porque aí você abre um empreendimento novo, vai colocar a cópia, né? Faz o upload da LPI e os documentos todos que constam no termo de referência da primeira LO, mais aqueles que constam nos documentos listados na LPI, ainda que emitidos pelo município. Tá, ok. Era só para discutir mesmo. Sim, Obrigado. claro. Não, é bom tirar dúvidas. Mais alguma colocação, pergunta? Senão, acho que a gente pode partir para o café. Isso, a gente parte para o café e depois partimos para a etapa final. Vamos lá, 15 minutos.